E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade? Tá feliz com as suas escolhas? Tá? Coisa boa, né? Olha, eu não sou petista, não sou lulista. Eu sou um dos caras que mais lutei para derrubar o PT, né? E muita gente me criticou na época em que eu lutei para derrotar, para derrubar o PT, né? Usei as minhas redes sociais, usei os meus programas de rádio, usei a minha fala, a minha influência para ajudar a mostrar para o povo quem era o PT, né? E o resultado da luta de milhões de brasileiros, com a ajuda da justiça, Lula está preso e o PT está agonizando. Mas o que é triste é você ver você com tanto sacrifício, né? Você conseguir derrotar um partido como o PT, derrotar um bandido como Lula, vendo ele preso, é você ver o que o brasileiro faz com o nosso país, né? Quando o brasileiro tem a chance, a oportunidade de mudar tudo, o brasileiro esculhamba tudo de vez. Para derrotar o PT vale qualquer coisa. E essa eleição o brasileiro decidiu derrotar o PT nas urnas. Você tinha 13 candidatos. E o brasileiro foi lá e escolheu o pior que tinha para derrotar o Lula. Incompetente, preguiçoso, corrupto e se acha dono da verdade. E ai de quem resolver contrariá-lo. Ai de quem. Hoje você defende ele, hoje você é amado por ele. Mas se amanhã você se virar contra ele, meu irmão, o bicho vai pegar. Ah, vai. O assunto do momento é um só. Filho de Jair Bolsonaro, deputado mais bem votado no Brasil, senhor Eduardo Bolsonaro, disse o seguinte numa gravação: não é fake news, não é coisa da News, não é coisa da Globo, foi ele que disse, tá gravado, tá gravado. No primeiro turno das eleições, cogitou-se a possibilidade do Supremo Tribunal Federal impugnar a candidatura do senhor Jair Bolsonaro, do dono do Brasil, que ele já se sente dono do Brasil, né? E aí o filho de Jair Bolsonaro disse que se isso acontecesse, bastava 2 soldadozinhos, não precisa nem de jipe. Aí 2 soldadozinhos vai lá no Supremo Tribunal Federal e fecha aquilo. Fecha. Você sabe que o PT ele tem lá no Supremo Tribunal Federal 9 ministros que batem continência para o PT. 9 ministros. Gente, de todos os ministros que você tem no Supremo Tribunal Federal, 9 foram colocados pelo PT. 9. E mesmo com 9 ministros no Supremo Tribunal Federal, com 9 ministros, o PT não conseguiu evitar a prisão de Lula. O PT não conseguiu impedir o impeachment de Dilma Rousseff. Agora, eu fico cá imaginando com os meus botões, ficar pensando, ouvindo as palavras do senhor Eduardo Bolsonaro, seu Jair Bolsonaro também, que já falou um monte de asneira por aí, né? É que você não quer ouvir. Você não quer ouvir o que Jair Bolsonaro já disse. Né? É simples assim. Você não quer ouvir.
Depois você vai querer ouvir e não vai poder ouvir. Não vai poder ouvir. Eu fico cá imaginando com os meus botões. Se porventura Jair Bolsonaro cometa um crime aí, crimezinho de nada, né? Cometa um crime e abre-se um processo de impeachment contra o senhor Jair Bolsonaro. Do mesmo jeito que abriram contra o Fernando Collor de Mello, no qual foi impeachmentado, no qual encaminharam alguns processos de impeachment, inclusive o próprio PT encaminhou alguns processos de impeachment contra Fernando Collor de Mello, contra Fernando Henrique Cardoso. Só que não foi aceito os pedidos de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso porque não havia crime naquela época de Fernando Henrique Cardoso. Então não existia o porquê se impeachmentar Fernando Henrique Cardoso. Contra o ex-presidente Lula também houve pedidos de impeachment. Até então Lula roubava na surdina, sem deixar rastros. Não tinha como impeachmentar Lula. Dilma Rousseff, vários pedidos de impeachment contra ela, inclusive com o apoio do povo. E o Supremo Tribunal Federal, baseado nas provas que ele recebeu contra a Dilma Rousseff, nas alegações, permitiu que Dilma Rousseff fosse impeachmentada. O Supremo Tribunal Federal, baseado nas provas que recebeu, permitiu a prisão de Lula. Da mesma forma, permitiu que se cassassem Fernando Collor de Mello. Isso baseado em provas e em fatos. Eu fico cá imaginando, aí, antes de entrar mais uma vez na situação do Bozo, Lula esperneou, Dilma esperneou, Fernando Collor de Mello esperneou, mas não teve jeito. Espernearam, mas se lascaram. Fernando Collor de Mello foi impeachmentado, Dilma foi impeachmentada, Lula está preso. E justo isso. Justo isso. Agora, depois de uma declaração dessa do filho de Jair Bolsonaro, eu fico cá imaginando meus botões, sabe? Se caso Jair Bolsonaro cometa um crime contra a nação, contra nós, e alguém resolva abrir um impeachment contra Jair Bolsonaro. Aí ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para impedir a abertura do impeachment, como fez o PT, queria impedir o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. E enrolar, não teve jeito. Será que Jair Bolsonaro aceitaria um pedido de impeachment numa boa? Ou será que ele mandaria fechar o Supremo Tribunal Federal? Ou será que ele mandaria fechar o Congresso Nacional? Aí, aqueles apaixonados pelo Bolsonaro vão dizer assim, tem que fechar mesmo. Pois é, esse mesmo Supremo Tribunal Federal que hoje você clama para que ele feche, foi ele que permitiu a prisão de Lula, foi ele que permitiu o impeachment de Dilma Rousseff, foi ele que permitiu o impeachment de Fernando Collor de Mello. Foi ele. Baseado em provas. Você queria se livrar dessa turma como eu queria me livrar dessa turma e nos livramos dessa turma, mas contudo, porém, todavia, agora você acha correto querer fechar esses poderes. Lembrando que os deputados e senadores que lá estão e irão assumir os seus cargos a partir do dia 1º de janeiro de 2019 foram eleitos pelo povo. Pelo povo. Eis a grande pergunta.
Depois da declaração do filho de Jair Bolsonaro, que se o Supremo Tribunal Federal... Ele debocha, né? Ele debocha, né? O Eduardo Bolsonaro debocha. Quem é o Supremo Tribunal Federal? Eu mesmo, gente. Eu, Ricardo Liel, já critiquei muito o Supremo Tribunal Federal. Pelas atitudes, pelas ações que eles tomaram. Já critiquei demais o Supremo Tribunal Federal. E vou continuar criticando o Supremo Tribunal Federal se eles tomarem decisões que não convêm ao povo. Decisões que vão ao contrário das provas. Agora, isso não dá o direito de pedir que se feche o Supremo Tribunal Federal. Não se dá o direito. Vai se permitir isso no Brasil? Meu irmão, sabe aquela frase que eu falei quando acabou as eleições de 2018? Porque já acabou as eleições. Acabou. Acabou. O futuro do Brasil foi decidido no dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro. E quando você acaba com as eleições, acaba com esse tipo de coisa, eu fico cá imaginando aquela famosa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a grande verdade, meu irmão. Agora é colher o que se plantou. E o brasileiro vai colher o que plantou. Vai colher. Não pensa você que a família Bolsonaro são anjos enviados por Deus, porque não são. Não são. O problema é que vocês não quiseram ouvir as palavras de Jair Bolsonaro. O problema é que vocês não quiseram ver os vídeos de Bolsonaro. O problema é que vocês não quiseram olhar para o passado do senhor Jair Bolsonaro. Mas quando ele estiver lá no poder, como um dia vocês colocaram o PT, o Lula, aí vocês vão querer ouvir o que ele falou. Aí vocês vão querer ver o que ele falou. Mas agora é tarde demais, meu irmão. Agora já era. Já o leite já derramou. A vaca já foi pro brejo. A criança já chorou. Agora, meu irmão, é contar os prejuízos do que vem por aí. Pedir para Deus nos proteger? Deus nos protege, o povo vai lá e faz a caca de novo. Pedir para Deus nos proteger? Para quê? Para o povo fazer isso que foi feito nessas eleições de 2018? Votar com raivinha? Vou votar com raiva. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, provavelmente o Facebook de Ricardo Liel certamente será bloqueado, né? Porque eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Se você quiser me bloquear, me bloqueie. Faça o que você achar melhor. Se você prefere ficar do lado de político que nem sabe que você existe, se você quiser ficar do lado de político que só te usa para se promover, bom, aí é um problema seu. Problema exclusivamente seu. A verdade é uma só. Se alguém tentar alguma coisa contra Jair Bolsonaro, ele vai mandar caçar. Essa é a realidade. É isso que ele fala. Ele é a favor da ditadura, ele é a favor da tortura. Isso que eu estou falando, não é a imprensa que está falando, foi ele que disse. Filho dele já deu o recado, se tentarem caçar o pai dele, ele manda fechar o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tem todo o exército no bolso. Bolsonaro tem todo o exército no bolso e vai fazer o que ele quiser. Então, meu irmão, cada um, cada um. Cada um, cada um. A minoria vai se lascar por causa da burrice da maioria. E eu não sou PT. Não fique me rotulando. Porque ninguém pode discordar dos bolsonaristas que
Eles já rotulam você como petista. Ninguém pode discordar dos petistas porque eles já rotulam você como se você fosse bolsonarista. Né? Se você não tem argumento para falar comigo, então passar bem. Passar bem, 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 bem.